Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre arrogância. Poderíamos substituir a palavra arrogância pela palavra soberba, pela palavra orgulho, prepotência. E o texto que nós vamos utilizar está em Provérbios 16 e versículo 18. Lá diz o seguinte: a soberba precede a queda e o espírito arrogante precede a ruína. Na mesma Bíblia, nós temos muitos exemplos, mas o exemplo mais, vamos dizer assim, mais caracterizado é o exemplo de Nabucodonosor, no Velho Testamento, que viu toda a beleza da Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia, todas as conquistas, e ele então se vangloria. E a Bíblia diz que de repente, nada mais que de repente, ele se transforma num animal e começa a ter instintos de bicho, de selvagem, começa a se alimentar como um animal e não toma mais banho, não tem mais higiene e sai dele a noção da realidade. Tem um nome científico para esse tipo de fenômeno, mas de fato era um castigo de Deus para a arrogância, para a soberba. Era a queda daquele grande líder e que fizera tantas coisas importantes e que tinha se tornado soberbo. Também no Novo Testamento nós temos em Atos dos Apóstolos, em uma festa, em um momento solene, fazendo um discurso, Herodes, vestido em trajes reais, ele com seu repertório riquíssimo e sua entonação de voz perfeita, foi aclamado pela multidão e as pessoas diziam: é voz de Deus e não voz de homens. E ele, na mesma hora, se sentiu poderoso, importante demais, e a Bíblia diz que ele foi executado por Deus, vindo a morrer comido de bichos. Ser arrogante não é uma boa coisa. O Senhor Jesus nos ensinou a humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, é bom ser humilde. E não é aquele humilde de aparência, aquele humilde por fora. Jesus disse humilde de coração. Existem algumas frases e acontecimentos clássicos que são utilizados para ilustrar esta situação da soberba. Por exemplo, o naufrágio do Titanic, que seria na época o maior transatlântico já produzido pela engenharia da época, e que alguém dissera: nem Deus afunda o Titanic. E a história conta que o Titanic foi parar no fundo do oceano. Também, no auge da fama, alguém do grupo famoso dos Beatles afirmou: nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Frases desse tipo, expressões de arroubo e de evidência de soberba, trouxeram resultados catastróficos. Que Deus nos guarde. Mas eu anotei duas situações que eu vou resumir para compartilhar com você. No mundo do boxe, no mundo dos esportes, no mundo do boxe, uma luta que aconteceu no dia 30 de outubro, no Zaire, de 1974, entre Muhammad Ali, o ex-Cassius Clay, e George Foreman. George Foreman, na época, era favoritíssimo. E Muhammad Ali, com 32 anos, as apostas davam a vitória tranquila de George Foreman no auge da forma e Muhammad Ali em final de carreira. E a história daquela luta, uma das lutas mais importantes da história do boxe,
termina no 8º assalto com a vitória de Mohamed Ali. A arrogância, a soberba e tudo que cercou uma vitória tranquila e fácil para George Foreman se transformou num pesadelo quando, a partir do 6º assalto, ele começa a demonstrar cansaço. E Mohamed Ali, que estivera apanhando durante todos os assaltos anteriores, começa a impor os seus golpes e no 8º assalto nocauteia inapelavelmente o grande campeão da época, George Foreman. Mas eu mesmo assisti, no dia 11 de fevereiro de 1990, de madrugada, transmitido pela Rede Globo, a luta entre Mike Tyson e James Buster Douglas. Apenas para resumir, Mike Tyson estava então com 23 anos de idade e tinha no cartel 38 vitórias. Dessas 38, 19 vitórias no primeiro assalto. Então as apostas não eram se Mike Tyson ganharia ou perderia, era em qual assalto Mike Tyson derrubaria o seu adversário. Tamanha a vantagem que ele tinha sobre os seus adversários. Sabe o que aconteceu? Naquela madrugada, aqui no Brasil, e dia lá no Japão, Mike Tyson, no 11º assalto, um Mike Tyson enferrujado, um Mike Tyson lento, um Mike Tyson sem a agressividade e a violência das lutas anteriores, é nocauteado de maneira melancólica pelo desconhecidíssimo na época James Buster Douglas. Ninguém é invencível. Nós aprendemos desde o começo da nossa fé, com os nossos pais na fé, que nós somos dependentes de Deus, dependentes uns dos outros, somos mortais e por isso nós não podemos deixar que a soberba, que a arrogância, que o orgulho nos leve a pisar em cima das pessoas, a maltratá-las, a feri-las. A Bíblia diz que quem toca num dos meus pequeninos está tocando em mim. Então é preciso ter todo cuidado com as pessoas e guardar nosso coração deste sentimento destrutivo, devastador que é a arrogância. A soberba é um anúncio de uma queda que vai acontecer inevitavelmente. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Até a próxima.